Nós vamos abrir nossas Bíblias nessa manhã, em Isaías, no capítulo 40, para meditarmos. Nós vamos meditar no capítulo todo. Vamos começar ouvindo e lendo os primeiros versos do texto, mas nós vamos meditar no capítulo inteiro. Ele é uma mensagem completa que nós precisamos aprender. Consolai, consolai meu povo. Diz assim a palavra de Deus. Imagine o profeta proclamando essas palavras ao povo, no meio da angústia, no meio da dor, no meio da perspectiva do que Deus já havia dito antes, no texto de Isaías, de que eles eram um povo rebelde e que eles mereciam a disciplina de Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama! E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, essa permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias as boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e as que amamentam ele guiará mansamente. Pai, nós agradecemos pela tua palavra. Nós agradecemos, ó Deus, por aquilo que ela nos ensina a teu respeito. E pelo fato, ó Deus, que ela não só fala a teu respeito, mas que com o poder do teu Espírito, ela nos apresenta o próprio Senhor, como fomos apresentados pelo profeta: eis aqui o teu Deus. E nós rogamos, ó Pai, por amor do teu nome, que nos fales, que nos consoles, e que com o Senhor nós aprendamos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Como é que a gente costuma consolar as pessoas? Como é que você costuma fazer quando você encontra um amigo, uma pessoa querida, um familiar que está com um problemaço? O que você costuma dizer? Pode falar. Como é que a gente costuma fazer isso?
Não, tudo vai ficar bem. Não é assim que a gente fala? Isso vai passar. Ele não fala isso? Só que a gente não tem ideia como que vai passar, né? Às vezes alguém está no leito de morte e a gente diz, isso vai passar. Vai mesmo, porque vai morrer. Nós não podemos nos iludir com o consolo. Nós podemos rogar ao Deus que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade, uma vontade que é boa, que é santa, que é agradável e que visa o bem e o melhor daqueles que são seus filhos e que andam conforme o seu caminho. A gente gosta de pensar que as situações pelas quais nós passamos, que Deus não tem nada a ver com isso. É ou não é? Lembram dos discípulos lá junto com Jesus no barco? Eles chegam para Jesus, Jesus está dormindo no barco, está uma tempestade miserável, e eles chegam para Jesus e falam assim, Senhor, não te importa que morramos, porque do jeito que é a coisa daqui a gente vai morrer. E diz o texto lá de Marcos, que os discípulos estavam com medo do que ia acontecer. E eles perguntam para Jesus, o Senhor não ama a gente? Vai deixar a gente morrer? Eu tenho uma notícia para você que, não sei se você já sabe disso, mas se o Senhor Jesus não voltar, todos nós vamos morrer. E o Senhor é o Senhor que controla toda a história. Aliás, os discípulos, se fossem espertos e tivessem o Evangelho de Marcos para ler, como a gente tem, eles teriam voltado ao texto e teriam olhado lá no texto e diz assim, e Jesus ordenou que eles atravessassem o mar. Quem colocou os discípulos na tempestade, quem foi? Foi Jesus. Ele colocou-os no meio da tempestade e foi dormir no fundo do barco. E eles chegam para Jesus e perguntam, mas Senhor, não te importa que morramos? Jesus levanta e fala, qual o problema, gente? E aí ele diz assim, mar, calma-te, para, vento. E o texto de Marcos termina dizendo que eles terminaram aquele momento e aquela história com mais medo ainda. Mais medo ainda. A história do povo de Israel é uma história intrincada, imensa, tremenda, na qual Deus o tempo todo esteve nela e envolvido. Ele criou esse povo de Israel. Aliás, vamos voltar um pouquinho mais. O pastor tem essa mania de ir lá em Gênesis e até Apocalipse. Vamos lá. O que aconteceu? Deus criou um povo para si. Deus criou a humanidade. Deus permitiu que essa humanidade pecasse. Deus permitiu que essa humanidade se rebelasse contra Ele. Deus vai no meio desse povo rebelde, arranca um povo para si, dá um nome para esse povo, manda esse povo para uma terra, e esse povo lá nessa terra continua vivendo em rebeldia com o Senhor. E aí, quando a gente vive em rebeldia contra o Senhor, a nossa vida ela é cheia de percalços que nós não entendemos. Então, na vida do povo de Israel, havia sempre essa pergunta, gente, nós não somos o povo de Deus, Ele não chama a gente de meu povo. Então, por que a gente passa por tantas coisas desagradáveis aqui nesse mundo? Porque nós sofremos, porque que existem tragédias. Essas eram as perguntas de Israel, e eu tenho certeza, queridos, essas são as perguntas que batem à nossa porta sempre. Havia então um anseio no meio do povo de Israel para que houvesse consolo, porque para todo lado que o povo olhava, eles viam injustiça. Os israelitas, eles assistiam o Jornal Nacional todos os dias à noite, lá em 700 a.C., quando Isaías pregou. Ligavam suas TVs de plasma
E entrava William Bonner, só falando catástrofe, catástrofe, catástrofe. Roubaram de novo, roubaram de novo, roubaram de novo. Miséria, tragédia, morte, fome, ônibus capotou, matou 18 estudantes. E a pergunta era, por que, Senhor? E Isaías, profeta, aristocrata de nascimento, homem bem educado, foi chamado por Deus para pregar os oráculos de Deus, para falar a Jerusalém a verdade. E ele viveu num período de grande comoção política, porque eles estavam sendo dominados pelos assírios. E ele aparece então como um promotor de justiça, falando da aliança de Deus. A aliança de Deus diz isso, e vocês andam no caminho contrário àquilo que Deus fala. Leia o capítulo 1 de Isaías e vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Ele fala assim, esse povo me bajula com a boca, me bajula com os lábios, mas o coração deles está onde? Está longe. Eles me adoram falsamente. Eles se afastaram da minha aliança. Eles se tornaram um povo rebelde. Aliás, é no livro do profeta Isaías que é dito assim, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Por que, então, eles continuam em rebeldia? Porque a cabeça e o coração deles se tornam enfermos. E o próprio Senhor diz, se o povo recusasse a aliança de Deus, eles seriam devorados à espada. Então o livro do profeta Isaías é cheio de oráculos a respeito da rebeldia do homem, da falsa religiosidade, do culto, das orações que não faziam parte da vida dos líderes do povo. Eram ocos, eram vazios. E você sabe que isso pode acontecer, não sabe? Eu fui treinado vários anos para fazer três coisas. Conduzir o povo de Deus na adoração. E é por isso que você vê seu pastor fazendo questão de passar esse mico de cantar aqui na frente. Nas orações e na palavra de Deus. Foi para isso que eu fui treinado, anos a fio. E vocês acham que seria impossível que eu chegasse aqui e falsificasse essas coisas todas? Afinal de contas eu fui treinado para isso. Os sacerdotes em Israel também, eles foram treinados para isso. E eles falsificavam, os líderes religiosos, eles falsificavam essas coisas. Eles viviam uma religiosidade vazia, era uma casca, mas não era parte da vida deles. Os governantes eram hipócritas, eram avarentos, eles eram cheios de autogratificação, eram cínicos. Já ouviram falar disso? A gente ouve o discurso dos nossos políticos e a única coisa que eu ouço é uma caixa de ressonância vazia de cinismo de todos eles. O cinismo reverbera. E o pecado, queridos, ele leva a nação à ruína moral. Então aparece Isaías capítulo 6, aquele famoso texto de Isaías. Lembram-se? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Treme a base do limiar do templo. E Isaías diz, meu Deus, eu estou perdido. Eu sou pecador, eu vivo no meio de um povo cheio de pecado. Lembra dessa mensagem? Vivo no meio de um povo cheio de pecado. Aí Deus manda o arcanjo queimar os lábios do profeta com uma brasa do altar, para dizer assim, eu purifico os lábios. E aí Deus pergunta assim, quem vai por mim? Isaías levanta e fala, Senhor, eu vou. Deve ser um negócio legal cumprir
essa missão. E aí Deus dá uma missão interessante para Isaías, lembram? Vai falar uma palavra que ninguém vai ouvir, vai pregar uma mensagem que ninguém vai crer, porque esse povo tem um coração duro. Então a mensagem do profeta Isaías é uma mensagem dura. Mas quando a gente chega no capítulo 40, viram lá no comecinho como é que o texto disse? O texto disse assim: chegou o fim do tempo dessa luta. Eu estou aqui para perdoar os pecados. Eu estou aqui para consolar o meu povo, porque o nosso Deus é um Deus consolador. Então o texto começa dizendo assim: consolai o meu povo. Quando você ama alguém, quando você gosta de alguém, quando você trata alguém, como é que você usa a linguagem? Por exemplo, dia dos namorados, a Denise vai falar para vocês de mim, o que ela vai dizer assim? O meu namorado. Vai, Denise, coopera aí comigo, vai. O meu marido. Os meus filhos. A gente não tem essa vontade de posse. Quando os meus filhos aprontam alguma coisa, eu viro para Denise e falo assim: seus filhos, sua mãe. Nós, pela linguagem, o que nós fazemos? Nós colocamos uma barreira, nós colocamos uma distância. Pela linguagem nós nos ajuntamos. Lembra que o pastor falou aqui domingo passado? A gente tem essa ideia de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas é com as palavras que nós descrevemos as imagens. E essa expressãozinha que aparece aí, meu povo, imagina Deus falando isso. Deus, o eterno, o soberano, o imortal, ele vira e fala assim: meu povo. É assim, queridos, que Deus trata, é assim que Deus cuida daqueles que são seus. Nós somos o povo de Deus. E Deus então ordena de novo o profeta dizendo: consolai o meu povo. Essa era a tarefa do profeta. Esse foi o chamado do profeta nessa hora. O apóstolo Paulo, falando do papel dos profetas no Novo Testamento, ele diz lá em 1 Coríntios: mas o que profetiza, ele fala aos homens fazendo o quê? Edificando. Ele ensina e ele constrói e ele faz com que as pessoas entendam a palavra de Deus. Ele exorta, ele diz: cuidado, você está no caminho errado, você pecou. E ele faz o quê? A terceira coisa? Ele consola. Que maravilhoso ministério profético que nós, igreja, temos. Porque eu sei que você está pensando aí: puxa vida, então Deus vai fazer isso por mim. Ele já fez isso por você. Ele está dizendo agora que você tem esse ministério como igreja, como povo, meu povo, de ir ao mundo e trazer o consolo de Cristo. Esse é o ministério profético da igreja: falar a verdade, instruir, edificar, exortar. E para um mundo tão quebrado como o nosso, pregar o consolo de Deus. Que consolo é esse? Se você voltar na sua Bíblia, lá em Isaías 12, diz assim: orarás naquele dia: graças te dou, Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eu acredito, queridos, que o maior problema que nós crentes, nós que já somos crentes no Senhor Jesus, temos é de entender, absorver e assimilar o perdão que nós já recebemos. Nós gostamos de nos pensar mais como pecadores do que como pecadores redimidos.
Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus Cristo morreu já tem mais ou menos 2000 anos atrás. E quando ele morreu, lá naquela cruz, para que você pudesse obter perdão pelos pecados, ele morreu pelos seus pecados futuros. Você não tinha tido ainda a oportunidade de cometer nenhum, porque você não tinha nascido. E ele morreu lá atrás para te perdoar. E ele te perdoou ontem, ele te perdoa hoje, e ele vai te perdoar amanhã. Essa é a minha segurança. Esse é o meu esteio. Esse é o meu consolo. Porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, tu me consolas. Esse é o grande consolo que nós temos que receber e que nós temos que levar para o mundo aí afora. Receber conforto é saber que ainda que eu mereça a ira de Deus, e eu quero te dizer, você merece. Não se iluda. Se você ainda lá no seu coração acha assim, não, eu acho que ainda tem um negócio bom dentro de mim, deve ter alguma coisa em mim que não merece a ira de Deus, eu quero te dizer que não existe. Você nasceu em pecado. Você nasceu morto em delitos e pecados. Você nasceu merecedor da ira de Deus. Mas Deus, na sua bondade, na sua imensa misericórdia, nessa misericórdia que dura para sempre, Ele resolveu te perdoar. E a maneira de te perdoar foi através do Filho dele, Jesus Cristo. Era essa a mensagem que Isaías precisava pregar 700 anos antes de Cristo. Que Deus é bom, que Ele é perdoador e que Ele tem um povo. Essa expressãozinha na língua hebraica é tão curtinha. A palavra povo é am. E a maneira de dizer meu é acrescentar um i no final. Ele diz assim, ami, meu povo. Sabe de uma coisa, queridos? Deus enche a boca para falar isso. Ele não vira para o cantinho e fala, meu povo, sabe, esse povinho. Não. Ele enche a boca para falar isso, porque esse é o povo dele. Então a primeira coisa que precisamos aprender aqui nessa manhã com esse texto é que não existe consolo que o Senhor não possa lhe dar. E se você está aqui nessa manhã e você crê no Senhor Jesus Cristo, você já recebeu esse consolo. Você já recebeu esse poder. E você tem que desfrutar disso o tempo inteiro. E se você está aqui hoje, nessa manhã, e você não é crente, essa é a boa notícia. Eu conheço alguém que pode te dar esse consolo. Não me importa a dor pela qual você passe. Porque Deus é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Como é que Deus faz isso? Como é que Ele conforta? Primeira coisa, Ele fala ao coração. Na Bíblia, o coração é a essência daquilo que nós somos. Eu sou o coração. Essa é a ideia na antropologia bíblica. Eu sei que eu tenho mente, eu sei que eu tenho essas coisas. A gente divide aquilo que a gente é, né? Mas no fundo eu sou coração. E Deus diz assim, fala ao coração de Jerusalém. Chegou o fim da luta. A iniquidade está perdoada. Você já recebeu do Senhor aquilo que você merece dos seus pecados. E a ideia, é claro, é que Ele estava apontando para um tempo futuro, naquele que haveria de receber tudo aquilo que eu não consigo receber. Porque se eu receber tudo que eu merecer, toda a ira de Deus que eu mereço, eu morro. Eu não tenho como pagar a Deus.
É por isso que ele precisou enviar alguém para morrer no lugar. Essa é a ideia da Escritura, essa é a realidade da Escritura. Então Deus está nos dizendo, o sofrimento um dia termina. Ele é bom e Ele perdoa a iniquidade. Já deu por fim esse tempo de sofrimento. É assim que Deus trabalha, é assim que Ele realiza a sua obra. E Ele fez isso trazendo essa verdade real para o povo no tempo de Isaías. Mas Ele preparava isso para algo que haveria de acontecer 700 anos depois, que era a vinda do Filho de Deus. Se eu fosse resumir bem essa partezinha, eu diria assim: Deus não desistiu. Deus não desiste. E Deus não vai desistir. Por quê? Porque Ele tem na mão o controle de absolutamente todas as coisas. E isso aconteceu um dia no templo. Isaías pregou: consolai, consolai o meu povo. E diz a Escritura que, tendo Jesus nascido, seus pais o tomaram no tempo certo e o levaram ao templo. Quando chegam ao templo para fazer a dedicação da criança, bebê ainda no colo, diz a Escritura que um homem já velho, aliás, a gente imagina que ele era velho. Na verdade, o texto de Lucas diz que ele era um homem justo e piedoso, mas a gente imagina. Homem justo e piedoso, ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo havia revelado para ele que ele não passaria pela morte antes de ver esse Messias do Senhor. E movido pelo Espírito Santo, esse homem foi ao templo. E quando os pais chegaram e trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, esse homem chamado Simeão tomou o menino nos braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede, pode me mandar embora para minha casa definitiva. Despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Salvação que o Senhor preparou diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo. O povo que é o chamado Ami, meu povo. Então esse homem que nós presumimos ser velho, mas que podia ter 40, 50 ou 70 anos, ele esperou todo esse tempo. E agora ele diz: já pode me levar, Senhor. Israel já esperava há 700 anos. E eu não sei há quanto tempo você espera consolo e paz, mas eu posso te dizer hoje que esse consolo e essa paz está pronta. Ela está preparada. Você pode tê-la. Você pode tê-la. Como é que Deus consola? Ele diz assim: voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireita o ermo, vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado, nivelado os montes, os outeiros, o que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos serão aplanados. E a gente não entende muito bem. Talvez alguns de vocês já tenham passado por algum deserto em algum lugar. E talvez tenha sido o deserto errado, não esse que Isaías se refere. Os desertos ali naquela região são montanhosos, pedregosos, e se você quer ir do ponto A ao ponto B, você vai ter que passar muita dificuldade. Até as estradas que eram feitas, elas eram perigosas, eram cheias de todo tipo de perigo. E então você fala assim: vamos passar o fim de semana, não é? Vamos sair de Jerusalém, vamos passar o fim de semana em Jericó, por exemplo, 24 quilômetros. Estradinha,
E a mesma estrada até hoje, desde as épocas bíblicas. Porque não tem outro jeito, você tem que ir indo ao redor das montanhas para ir de um ponto A ao ponto B. E quando alguém tinha que fazer uma viagem, oh meu Deus, vou ter que passar pelo deserto. Deserto é símbolo de morte. Deserto é símbolo de carência. Deserto é símbolo de passar necessidade. Deserto é símbolo do perigo. E o texto diz assim, que aparece uma voz que clama no deserto e diz assim: preparem um caminho, façam uma highway, construam pontes, asfaltem, coloquem um lugar bonito, coloquem um lugarzinho para parar no caminho, para você tomar aquele expresso maravilhoso. Façam um caminho belo, porque o Senhor está chegando. E foi assim que aconteceu. Diz o Evangelho de Marcos, logo no comecinho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, da boa nova, que Isaías já tinha dito, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que aí envio diante da tua face o meu mensageiro. Ele vai preparar o caminho. Ele vai ser uma voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. E apareceu um homem, João Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão. Sabe o que é a preparação, queridos? Arrependimento. Eu vou falar para você, eu não posso te ensinar a se arrepender. Ninguém aqui pode te ensinar a se arrepender. Eu posso te falar a respeito de arrependimento. Eu posso até te convencer racionalmente a respeito de alguma coisa que você fez errado. Você fala assim: de fato eu errei. Diz a minha mulher, eu acho que isso é falso, que uma das palavras mais difíceis de tirar da minha boca é a palavra desculpa. É verdade ou não é? Olha lá, ela confirmou. Porque nós somos duros. Não é? Pedir perdão é sinônimo de me humilhar. E eu não gosto de me humilhar. Você gosta? Nós somos orgulhosos. Nós somos cheios de nós mesmos. Mas João Batista veio para dizer assim: fala para esse povo, anuncia a província da Judéia, os habitantes de Jerusalém. E eles então chegavam lá e eles percebiam o tamanho, a montanha dos seus pecados, e eles confessavam os seus pecados, e eles eram batizados ali. E ele diz: aquele que vem depois de mim é mais poderoso, mas vocês vão estar prontos para recebê-lo. Eu não sou digno de me curvar, me ajoelhar e desatar as correias das sandálias dele. Mas eu quero dizer que ele vem e ele perdoa aquilo que eu não posso perdoar. Então não existe compreensão do Evangelho, querido, sem que haja profundo arrependimento. E eu vou te dar uma notícia pior ainda agora. Se eu não sei te ensinar a se arrepender, eu quero dizer que você não pode se arrepender por você mesmo. Mas Deus é tão bom, Ele é tão gracioso, que Ele vem e envia o Espírito Santo dEle para te convencer do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus, para que você se arrependa de verdade. Aliás, se você fosse olhar a Bíblia sem a perspectiva do arrependimento causado pelo Espírito Santo, você ia dizer assim: a Bíblia é incoerente. Porque nessas cenas aqui vai passar um pouquinho. Sabe quem vai ser batizado por João Batista? Lembram? Jesus. E a Escritura diz que Jesus nunca pecou. E ele se batizou então para quê? Para te ensinar o arrependimento. Tamanha a bondade do nosso Deus, tamanha a graça do nosso Deus. Como é que então se cumpre essa
essa promessa desse consolo. Primeiro, na glória de Deus que se manifesta. Toda a carne vê, pois a boca do Senhor o disse. Está lá no verso 5 de Isaías 40. E aí a gente chega no Evangelho de João e o texto diz assim: e o verbo se fez carne. E o verbo habitou, ele montou a sua tenda no nosso meio. Ele veio cheio de graça, cheio de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E hoje nós vemos essa glória de Deus por meio da sua palavra. Convencidos pelo seu Espírito Santo. Uma voz diz, verso 6, clama. Alguém pergunta, vou clamar pelo quê? Eu estou perdido. Toda a carne é erva, todo mundo morre, o povo é erva. E eu não é. Você gosta de história? Já estudou história? Já estudou as grandes civilizações? Já foi lá ver uma pirâmide do Egito? Tive uma vez a oportunidade e a coragem, porque não é só oportunidade, você tem que ter coragem de entrar numa das pirâmides. Para entrar, você tem que entrar pelos caminhos dos ladrões de túmulos, que não tem porta. E aí você vai agachado por uns buraquinhos assim, entrando até você chegar na grande câmara, no meio da pirâmide. Sabe o que você acha lá? Nada. É um baita de um lugar escuro. Que os homens, na sua maior pretensão, construíram para ser a sua glória. Mas a glória dos homens seca. É erva. Até poucos dias atrás tínhamos os homens mais poderosos do Brasil. Pensa bem, você já esteve na presença de alguém importante? É interessante como a gente reage, né? A gente chega aqui e fala assim, gente, político é ladrão, político é isso, político é aquilo, político é aquele outro. Quando você chega na frente do político, como vai, senhor? Como vai, senhor? Você se intimida diante do poder dos homens. E agora estão todos aí indiciados. Pensa da glória do poder para a glória da papuda, que é onde grande parte vai parar. É assim, queridos, a glória de homens não vale nada. Eu só tenho um consolo para te dar nessa palavra, para te dar nessa manhã. A palavra de Deus permanece eternamente. E isso vem com o poder do Espírito Santo. João Batista batizou com água, mas ele veio e nos batizou com o Espírito eterno de Deus, aquele mesmo que instruiu essa palavra e nos deu essa palavra. E aí então nós temos a presença do Consolador. Verso 9, tu, Sião, tu anuncia boas novas, sobe no monte alto, anuncia as boas novas a Jerusalém, ergue a voz fortemente, levanta, não temas, dize às cidades, aí está o vosso Deus. Gente, vocês podem dizer, fala sério, pregador do Evangelho é louco, é tudo doido. Porque a gente tem que se levantar e dizer aqui, cadê Deus? Eu não consigo pegar, eu não consigo abraçar, eu não consigo ver, e muitas vezes eu sequer consigo sentir, mas eu posso dizer para vocês, aqui está o nosso Deus. É por isso que os homens olham, e Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, que a loucura, que o Evangelho é o quê? Uma loucura, coisa de louco mesmo. Porque os homens, na sua loucura, não são capazes de ver, não são capazes de enxergar. Eis, aí está o vosso Deus. E nós temos que tomar cuidado para não falsificar a mensagem. Tem muita gente dizendo aí, dá uma chancezinha para Deus, dá uma chance para Jesus.
Ele não precisa de chance nenhuma, querido. Quem está precisando de uma é você. Eis que o Senhor, verso 10, virá com poder, o seu braço domina, Ele tem galardão, Ele tem bênçãos, Ele tem recompensas, e sobretudo Ele vai nos tratar como um pastor. E Ele vai nos pegar como cordeirinhos, e vai nos abraçar, e vai nos guiar mansamente. Não é essa a mensagem de Jesus no Novo Testamento? É assim que Ele faz. Ele cuida do seu povo. Por que é que Deus pode consolar assim? Eu não vou ler todo o texto, senão nós vamos sair daqui lá para as 2:30. Mas quem sabe você anota, ou quem sabe hoje à tarde eu coloco os tópicos para você ler o resto do texto de Isaías lá no nosso grupo. Primeira coisa, Ele pode fazer isso, em primeiro lugar, porque Ele é soberano sobre todos. Ele é o Criador, gente. Olha o que o texto diz. Quem é que na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Pensa em toda a água que existe no universo, toda a umidade que existe nesse mundo no qual nós vivemos. E pensa que Ele pode pegar tudo isso na mão. E aí Ele vai pegar na outra toda a terra. Ele pode pegar os montes e colocar na balança. Ninguém ensinou a Deus, queridos. Ele é Deus por isso. Ninguém guiou o Espírito de Deus. Ele não recebeu conselho de ninguém. Esse é um dos nossos grandes problemas. A gente às vezes ora para Deus, dando conselho para Deus. Senhor, é o seguinte, eu estou na seguinte situação e eu não gosto muito dela. E eu sei muito melhor do que o Senhor o que é bom para mim. Então, eu quero o seguinte. E aí você vai dando a lista para Deus. Ó, o Senhor precisa entender, Deus, o que eu quero. Afinal de contas, eu sou sábio. E a gente vai ensinando para Deus. Ele é Senhor soberano sobre as nações. As nações são consideradas por Ele como um pingo que cai num balde, como um grão de pó na balança. Lembra lá, ele falou de água, agora ele volta com a mesma figura. As ilhas são como pó fino. Não tem madeira suficiente para queimar e querer alegrar Deus com sacrifícios. Ele considera como um vácuo, porque Ele é um Deus soberano. Ele está acima dos próprios ídolos que os homens constroem. Você vai comparar Deus com quem? Até por causa da nossa limitação de linguagem, a gente precisa comparar, né? A própria Bíblia compara. Não há Deus maior do que o nosso Deus, Ele é o Senhor acima de todos, mas os ídolos são vazios, eles não são nada. O homem é tão tolo que ele funde uma imagem, ele cria uma imagem de madeira, de ouro, forja as coisas, idolatra aquilo que ele mesmo cria. Mas nós somos um povo já evoluído, não é? Costumo dizer que a Bíblia é muito irônica a respeito da nossa idolatria. Porque antigamente ainda se faz, mas vamos colocar assim, na sociedade mais, entre aspas, civilizada, né? Nós adoramos os mesmos deuses do passado. No passado eles pegavam a árvore e faziam uma estátua. Hoje a gente pega uma árvore e faz papel. E a gente adora o nosso papelzinho, ainda mais se for papel moeda, fala a verdade. Nós somos os mesmos idólatras. Essa é boa, hein? Nosso Deus está acima do presidente, da presidente, do vice-presidente. Ele está acima de todos os chefes de Estado. Ele está acima de todos os governantes. Ele é o Senhor de todas as coisas.
Aliás, essa é a figura, verso 24, os príncipes, 23 e 24. Ele reduz os príncipes a nada, torna em nulidade os juízes da terra. Eu fico imaginando esses juízes canadenses que aprovaram essa lei essa semana. Eles devem estar se achando a última Coca-Cola do deserto. Alguém precisava mandar um e-mail, um telegrama, WhatsApp, alguma coisa para eles. Com esse texto da Bíblia. Ele reduz a nada os príncipes, torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal entrou a raiz na terra e já secam. Porque Deus é assim. Deus é incomparável. O texto termina dizendo: a quem vocês então vão comparar para que eu seja igual, diz o santo. Levanta os olhos, olha, quem criou essas coisas? Quem é aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas? Já pararam para pensar nisso, gente? A gente cria telescópio, manda telescópio lá para cima, mandamos o Hubble, fez coisas tremendas, fantásticas, e aí o homem só descobre o quê? Que ele não está nem no comecinho. Fala, meu Deus do céu, isso vai dar muito trabalho, fala a verdade. Mas você já parou, talvez alguns de vocês aqui sejam da área das microciências, vocês já pararam para entender que nós não conseguimos entender a nossa célula? Já pararam para pensar nisso? A nossa célula, nós não entendemos as nossas células. Se a gente entendesse a célula, a gente já tinha descoberto a cura para o câncer, já tinha entendido essas coisas que nos assolam, nos devoram, literalmente. De vez em quando eu entro lá no Google e vou olhar filmes celulares. Existem hoje companhias ao redor do mundo que fazem montagens e imagens dentro do que seria o núcleo da nossa célula. E parece que nós temos esse universo imenso e lá dentro tem outro universo. Diante disso, a gente só pode fazer duas coisas: ou você rejeita Deus e entra na sua tolice, ou você diz assim: existe um Deus tremendo. Quem criou essas coisas? Quem fez essas coisas? Só aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Ele chama pelo nome, porque ele é grande em força, forte em poder, e nenhuma falta. Já parou para estudar? Já viram esses estudos científicos que falam do ângulo da Terra? E que se a Terra tivesse assim, X ângulo, X graus mais para cá, ou X graus mais para lá, não existiria vida na Terra. Os homens olham e criaram um Deus chamado evolução e dizem assim: a evolução, e a linguagem é religiosa, a evolução criou essas coisas. Mas a incoerência é dizer que algo que é impensado e que não pensa e que não raciocina, cria. É ou não é? Eu sinceramente, eu ia gostar se a evolução fosse verdade. Porque eu ia chegar em casa e a minha casa ia estar arrumada. Mas lá em casa a evolução chama Angélica. E qual que é aquela lei que diz que tudo se desorganiza? Não, aquela lei que diz que as coisas, se largadas por si só, elas se bagunçam. A segunda lei da termodinâmica. Lá em casa chama-se Nina, não é? Segunda lei da termodinâmica. Nós bagunçamos tudo, gente. Mas Deus não deixa nada fora do lugar. Porque, pois dizes ao Jacó e falas ao Israel: meu caminho está encoberto do Senhor. O meu direito passa despercebido. Ele não se incomoda comigo. É mentira. É mentira.
O juízo de Deus é certo e assim Ele pode te restaurar. Eu espero que hoje esse versículo faça mais sentido para você, o final de Isaías 40. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Jeová, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Você pode se cansar e fatigar, mas Ele não. Não, você não sabe que não dá para entender a grandeza do entendimento de Deus, e Ele faz forte ou cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como a águia que o vento bate por baixo das suas asas e a leva às mais tremendas alturas. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O texto não está falando aqui das nossas forças físicas. O texto está falando aqui dessa condição na qual Deus nos coloca, de nunca perder a esperança, porque nós temos esse Deus maravilhoso. O que a gente precisa entender e fazer, queridos? Primeira coisa, o nosso consolo é perfeito. Você está lidando com pecado? Você está lutando com pecados? Eu espero que sim. Porque se você desistiu de lutar com pecado, você está mal. Então é preciso aprender que na nossa luta contra o pecado, nós temos um Deus que é um perfeito perdoador. Você pecou ontem. Tenho certeza que você pecou, tá? Eu só estou fazendo a pergunta de maneira retórica. Esse pecado confessado, admitido diante do Senhor, ele está perdoado no nome do Senhor Jesus. Siga em frente. Vá adiante. Aprenda a depender de maneira completa de Deus. Não confie em você mesmo. Confie na grandeza de Deus. Porque Deus não pode falhar. Aprenda a depender daquele que é absolutamente confiável. Como pastor, posso dizer para vocês, quando você precisar de mim, pode me procurar. Pode procurar o reverendo Jonatas. Pode procurar algum outro irmão mais velho, mais experiente, líder da igreja. E a nossa vontade maior é de poder servi-lo. Mas eu já vou te dar com garantia que eu não posso resolver todos os seus problemas. Talvez um ou outro eu consiga te ajudar. Até porque eu não tenho os poderes, nem os poderes de Grayskull, né? Não tenho poder nenhum, gente. Mas Deus tem. Ele é totalmente confiável. Por isso, confesse diante de Deus a sua fraqueza. Porque é isso que vai trazer consolo pleno ao seu coração. Confie na palavra de Deus, na voz de Deus. E aprenda a descansar nos braços do bom pastor. E você vai descobrir que os jovens se cansam e se fatigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Porque são restaurados pelo Senhor. Nosso pastor amado, ele cuida de nós assim. Ele trata de nós. E esse pastor é Jesus. Unidos pela graça, nós, igreja, um corpo só em Ti, pedimos que o Senhor nos permita, nos ensine e nos oriente a viver na mais santa união com Cristo.